Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, está em Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Meus irmãos, nós estamos no tempo do Natal, celebramos ontem a festa da Sagrada Família, estamos nas oitavas de Natal ainda, vivendo a grande alegria desse tempo tão especial na liturgia, na vida da igreja. Ontem demos início oficialmente ao ano jubilar na nossa Arquidiocese de Fortaleza e nas diversas dioceses ao redor do mundo. Estamos, portanto, num momento de muita graça. E nesse contexto nos é apresentado o Evangelho de hoje, segunda-feira, em que nós acompanhamos um trecho da narrativa da apresentação de Jesus no templo, que nós costumamos contemplar lá no quarto mistério gozoso, quando nós rezamos o terço. E aqui, nesse trecho da apresentação, nós estamos diante de uma personagem chamada Ana, que havia sido casada, foi casada durante 7 anos. O Evangelho não cita filhos, por isso que certamente ela conseguia se dedicar totalmente ao templo, ao jejum, a orações, estava dia e noite no templo servindo a Deus, como diz o Evangelho. Essa profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, já com 84 anos, ela representa essa humanidade que espera a chegada do Salvador. Vocês imaginem essa mulher, quantas expectativas ela criou na vida dela. Expectativas de quando ela iria casar, e casou, e aí depois dos filhos que viriam, os filhos não vieram. Passaram-se 7 anos de casamento e os filhos não vinham. Ela ficou viúva. E ela nos ensina a esperar em Deus. Isso nos lembra do tema do ano jubilar, que nós começamos a vivenciar, peregrinos da esperança, ou peregrinos de esperança. Essa mulher idosa, de 84 anos, profetiza do Evangelho de hoje, Ana, nos ensina a esperar em Deus, a sermos peregrinos de esperança. Nos lembra também daquela passagem do livro de Isaías que diz: aqueles que esperam no Senhor revigoram suas forças, voam como águias, correm sem se cansar, caminham sem se fadigar. Será que nós estamos como Ana, esperando no Senhor? Olha como ela esperava. Ela já teve, ao longo da sua vida, expectativas boas, positivas, coisas santas, de casar, de ter filhos. Mas ela casou, enviuvou. Passou 7 anos casada, não teve filhos. Mas como esperar em Deus? Ela não parou no seu desânimo. Ela foi ao templo e passou a servir dia e noite, com jejuns e orações. Se tornou uma profetisa, ou seja, alguém que fala em nome de Deus.
São João Crisóstomo nos ensina que esperar em Deus é manter, mesmo nas dificuldades, nas perseguições, nas tribulações, nas noites escuras, manter a fé. Isso é esperar em Deus. Por isso, a gente só consegue ser peregrino da esperança, ou peregrino de esperança, se nós tivermos uma firme fé. Porque o peregrino, ele acredita que se ele for por aquela direção, ele vai chegar ao seu destino. E o seu destino tem a ver com Deus, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com algo que diz respeito à sua própria salvação e santificação. Nós cultivamos a esperança sobre a rocha firme que é a fé. Ana nos ensina a esperar em Deus. Não parar, servir a Deus dia e noite no templo. Até que um dia, Ana, que representa todo o povo de Israel, que há vários séculos esperava a chegada do Salvador, pela primeira vez na vida, já com 84 anos, ela vê aquela criança sendo apresentada no templo. Jesus aqui tinha poucos dias de nascido. Pela lei da época, ele tinha que ser apresentado ao templo no 8º dia após o seu nascimento. Então era um bebezinho de 8 dias que chegava naquele templo trazendo esperança. Esperança no coração daquela senhora idosa que representava todo o povo de Israel, ansioso pela chegada do Salvador. Já vendo o seu rosto certamente com muitas rugas, o seu corpo definhar, a sua saúde aos poucos ir embora, mas ela sempre esperou em Deus. Ela foi peregrina da esperança, até que viu o Salvador. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja cansado ou cansada de esperar. Talvez você veja como Ana o tempo passando e as coisas não acontecem. Qual é o segredo? Esperar em Deus. Manter a fé. Lembrar o que diz o profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor revigoram suas forças. Voam como águias. Correm sem se cansar. Caminham sem desanimar. Pois o Senhor é a sua força. Será que nós estamos esperando em Deus? Esperar em Deus como Ana, que está esperando, se colocando a serviço, se consumindo no templo, se consumindo na presença de Deus. Muitas vezes essa é a resposta para as grandes desgraças que nós experimentamos na vida. É a gente enfrentar a tribulação, a barra pesada, sem deixar de servir, sem deixar de ser resposta, sem deixar de anunciar as maravilhas de Deus, de profetizar como Ana fazia. Até que um dia ela diz a sua profecia mais importante. Ela anuncia que, ela diz aqui no Evangelho de hoje, Ana chegou nesse momento, ou seja, no momento em que o menino estava sendo apresentado, e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela viu o menino e ela anunciou. Isso é alguém que sabe esperar. É alguém que é peregrino na esperança. Caminha sabendo o que vai encontrar, sem desistir. Passa o tempo, vem as rugas, vem as marcas do tempo, a saúde não é a mesma, mas não para de caminhar, de servir, porque é movido pela esperança. Até que um dia vê a razão da sua esperança ali, diante de si, pequeno, frágil, mas iluminando tudo à sua volta. É a presença do menino Deus, do Verbo divino encarnado. Ana vê e passa a falar do menino para todos. Para todos. Isso é um sinal de alguém que teve um encontro com o menino Jesus. Se põe a anunciar, a servir ainda mais, a se consumir ainda mais, a anunciar ainda mais. Esse é o sinal de que nós vencemos bem o Natal. Queremos ainda mais anunciar aquele menino que nós vimos. Sermos ainda mais profetas. Anunciarmos ainda mais a graça e a alegria que vem de Deus. Mesmo que nós tenhamos que esperar muito. Mas, como diz a palavra de Deus, para Deus, o que para nós são 1000 anos, para Ele é um dia.
esperar em Deus, saber esperar o tempo de Deus, passar pelas demoras de Deus, demoras para nós, mas é o tempo de Deus, até que Deus nos dá a graça e a gente possa corresponder a essa graça, servindo ainda mais e anunciando ainda mais. Como é que nós estamos esperando a apresentação do Senhor na nossa vida de forma extraordinária? Como é que nós estamos esperando a graça de Deus acontecer? Ana não esperou parada. Ana não esperou se lamentando, murmurando pelas desgraças da sua vida. Ela esperou servindo na presença de Deus, se consumindo em oração, em jejum, profetizando, até que ela viu quando Deus lhe deu essa graça. E ela passou a anunciar com ainda mais vigor, apesar da sua idade avançada. Imitemos Ana ao corresponder à graça própria do Natal, do menino que se apresenta à nossa vida como razão da nossa esperança, que vem trazer vigor para o nosso coração e que vem nos motivar, nos impulsionar a anunciá-lo, anunciar essa alegria natalina para todos aqueles com quem nós nos encontramos. Que a Virgem Maria, que está presente nessa cena de forma discreta, mas ativa, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.